Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo da carta aos Colossenses. E hoje nós vamos focar do versículo 9 até o versículo 12, ou melhor, até o versículo 11 dessa carta, que diz assim: Por isso, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais levados ao pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e discernimento espiritual. Assim, andareis de maneira digna do Senhor, fazendo tudo o que é do seu agrado, dando frutos em boas obras e crescendo no conhecimento de Deus, animados de eficaz energia, segundo o poder da sua glória, para toda constância e longanimidade, com alegria. Amados irmãos e irmãs, aqui mais uma vez Paulo retoma aquilo que já conversamos. Paulo escutou, de Epáfras, como é que aquela comunidade estava vivenciando. Depois ele diz que não para de rezar por aquele povo e de pedir o seguinte: que sejais levados ao pleno conhecimento da vontade de Deus. Olha que interessante. Paulo não deseja para aquele povo riqueza, dons espirituais avançados, mas Paulo deseja que aquele povo conheça a vontade de Deus. Como a gente não tem rezado sobre isso, né? Senhor, dai-me conhecer a tua vontade. Porque a vontade de Deus é quem nos faz felizes. Nós precisamos gastar mais tempo da nossa vida pedindo: Senhor, revela-me a tua vontade. Para que não seja feito o meu querer, mas o teu querer. Para que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Para que eu não trilhe os meus próprios caminhos. É isso que a gente precisa aprender a rezar. Paulo nos dá esse indicativo. Depois, ele vai dizer, com toda a sabedoria e discernimento espiritual. Você vai perceber, mas não é o foco hoje ainda para te contar isso, que aquela comunidade estava passando por um grande problema de uma heresia, que é chamada pelos estudiosos da heresia de Colossos. Então o que acontece? Paulo está vendo aquela realidade deles, por isso que ele deseja para aquele povo o seguinte: que na verdade eles possam abrir o coração para duas coisas. Primeiro, a sabedoria, que é aprender a saborear e a desejar as coisas do alto, e por conseguinte até discernimento. Ou seja, é preciso aprender a diferenciar, a discernir, a separar o que é bom do que é ruim para que eu fique com a parte boa. É isso que Paulo deseja e é isso também que nós precisamos desejar. Mas, continuando, olha o que é que Paulo ainda vai dizer. Assim andareis de maneira digna do Senhor, fazendo o que é do seu agrado, dando fruto em boas obras e crescendo no conhecimento de Deus. Olha que interessante. Paulo deseja que aquele povo tenha pleno conhecimento da vontade de Deus para que eles aprendam a andar de acordo com a vontade de Deus. Em outras palavras, não adianta conhecer a Deus intimamente, ter uma experiência mística com o Senhor, ter intimidade com Deus, se isso, amado irmão e irmã, não é manifestado na minha vida. Porque aí eu vou ser uma pessoa que conheço tudo, decoro a Bíblia de cabo a rabo, não paro nunca de ir para reuniões da igreja, que sou uma pessoa que entende de muita coisa, mas eu não aplico na minha vida. Tem incoerência no jogo. Então é interessante você compreender isso, É preciso ter uma intimidade com Deus para que, partindo daí, eu ponha em prática na minha vida. E finalizando, ele vai dizer: animados de eficaz energia, segundo o poder de sua glória, para toda constância e longanimidade com alegria. A constância que Paulo fala, no verbo em grego, seria uma espécie de paciência com glória, que é o quê? Aprender a suportar os problemas do presente, mas transformando eles em coisas boas. Ou seja, é estar passando por um problema, mas transformando isso em entender que, olha, mesmo que eu estou passando por essa adversidade, mas isso é para o meu bem, isso é para o meu crescimento. A longanimidade é o amor com os outros. É aprender, amado irmão, a aguentar e a ter paciência com o irmão. Paulo deseja isso. Então, tanto preciso aprender a suportar os problemas do mundo presente, como também os outros que muitas e muitas vezes me ferem, me machucam. E tudo isso Paulo deseja com alegria. Peçamos a Deus essa graça, de ter paciência diante das adversidades com muita alegria e aprender a suportar às vezes quem é da nossa própria casa com alegria também. Te aguardo amanhã para os últimos 2 versículos, ainda da introdução desta carta. Que Deus te abençoe.